nossa saúde começa pelos olhos, é sempre um assunto muito importante. E hoje nós vamos falar sobre alguns problemas, sobre alguns sinais que detectados cedo podem ajudar você nos tratamentos e podem inclusive resolver problemas com redução de danos. Hoje nós estamos recebendo aqui no Ver Mais ao vivo a visita do Dr. Glaucio Bressanin, do Instituto da Visão. Doutor, seja muito bem-vindo ao Ver Mais, a sua presença aqui vai ajudar a informar muita gente que está em casa. Boa tarde, Teves. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos telespectadores. Estamos hoje aí, a pedido, tentando esclarecer um pouquinho, passando para a população, a maneira de detectar os problemas oculares mais comuns, até os menos comuns, de uma maneira inicial, a fim de que o dano, a sequela ou algum problema venha a ocorrer. Doutor, para nós começarmos, eu gostaria que o senhor falasse dos problemas que são mais comuns e que provavelmente muita gente que está em casa vai se identificar. A partir de quais sinais, nesses casos, nessas patologias mais comuns, a gente começa a identificar que a criança, o adulto, a vovó, o vovô estão com problemas e precisam procurar um especialista? Sim, de uma maneira geral, a população tem que prestar atenção muito na coloração dos olhos e na visão. O olho normalmente é branco, não tem problema nenhum, é clarinho, a parte da frente do olho, a córnea, é quase que um vidro, né? Um vidro de um relógio. Qualquer alteração nas características do olho deve ser levada em consideração e procurar um especialista o quanto antes. Quais são os mais comuns, doutor? Assim, disparado, o erro refracional, que é o problema, falta de óculos, ou miopia, hipermetropia, astigmatismo, é o que acomete a maioria da população. Depois vem problemas infecciosos que às vezes atingem uma epidemia, até em algumas cidades, em alguns ambientes, como a conjuntivite. É muito comum, em determinadas épocas do ano, é mais comum. Então, assim, procurar qualquer alteração da visão ou mesmo da coloração dos olhos, o olho não é feito para doer, dor também deve ser levada em consideração e procurar o quanto antes um especialista. É muito importante dizer assim, cada faixa etária tem a sua especificidade com relação à visão. As crianças, por exemplo, Sim. Quais são as características que os pais devem e podem estar atentos em casa? Desde nenê, hoje a gente fala muito do teste do olhinho, que é realizado ainda no berçário. Esse é um teste importante, já detecta alguns problemas, como doenças graves, como retinoblastoma, é feito, né, mesmo pelos pediatras hoje em dia. A criança um pouquinho maior, o pai pode observar a mãe numa fotografia, se existe aquele reflexo dos olhos numa fotografia, se está igual um olho ao outro. E isso, se houver diferença nesse reflexo, deve-se levar a criança a um especialista. Estrabismo, os olhos tortos, né, com a criança, principalmente a partir dos 6 meses de idade, começa a apresentar algum desvio do olho, ou para dentro ou para fora. Isso às vezes pode ser sinal de um problema mais sério e que deve ser tratado até para evitar uma deficiência visual futura nessa criança. Criança que às vezes bate muito em móveis na casa, tropeça, bate em mesas, coisas que qualquer um está vendo, Pode ser um sinal de que a visão não está Pode ser um sinal perfeita. que a visão não está boa, porque a criança ela não vai falar, mãe, meu olho eu não estou enxergando. Né? Geralmente ela vai dar indício, seja batendo nas coisas ou tropeçando. Depois, mais para frente, um pouquinho, a criança já numa idade escolar, aí sim, até hoje, muito comum nas escolas, são realizados testes para detectar uma deficiência visual, mas às vezes até o desinteresse pelo estudo pode ser Muitas vezes a criança vai mal na escola, mas não é porque ela não se dedica, é porque tem uma dificuldade mesmo. E o problema disso é que se esse problema se perpetua, a criança não enxerga, ela acaba desestimulando o seu aprendizado. Então, quanto antes também, a criança vai começar a escola, a fase de aprender a ler, escrever e tal, leva no especialista, faz uma avaliação. Para prevenção, doutor. Para prevenção. Doutor, a gente ouve muito uma coisa de que as pessoas costumam ter dor de cabeça, essa dor de cabeça pode estar associada a um problema de visão. Em que casos, doutor? Isso realmente é verdade ou é mito? É verdade. Não é a dor de cabeça não tem o problema visual como causa mais comum. Entretanto, em alguns casos, sim, deve ser considerado, principalmente em altos graus, por exemplo, de hipermetropia, que é uma dificuldade para perto, astigmatismo, graus elevados,
mas não é o mais comum como dor de cabeça. Pessoas que trabalham muito tempo em frente ao computador, ou mesmo em leitura, escritores, algumas atividades que utilizem os olhos para uma visão mais de perto por um tempo prolongado, também pode levar a essa dor de cabeça. Deve ser feito, é um exame simples, então assim, é fácil de descartar qualquer problema visual e a partir daí até procurar a verdadeira causa, caso não sejam os olhos. Mas não é tão comum a dor de cabeça em relação a problema visual. E entre os adultos, doutor, porque a gente percebe assim que muitas vezes nós, em meio à correria do dia a dia e cuidando dos filhos e com tantas atividades, a gente percebe que a nossa visão não está tão perfeita, ela começa a dar sinais, mas a gente tem um certo receio, demora para procurar ajuda e isso pode fazer com que o problema seja agravado, doutor? Quais são os mais comuns e os sinais? Existem doenças que, assim, o tempo do diagnóstico é importante. Uma delas, e muito comum, muito conhecida, é o glaucoma. O glaucoma é uma doença silenciosa que afeta uma população mais adulta, principalmente após os 40 anos, e ela é assintomática. Esse que é o grande problema, a pessoa não sente, apenas, às vezes, num exame de rotina é que é detectado o problema. Então, assim, a partir dos 40 anos, principalmente, procurar, porque o glaucoma é uma doença que tem controle, não tem cura, né, em muitos casos, então o controle adequado, assim como doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, levam a pessoa a ter uma visão útil até o fim da sua vida. Doutor, então nesse caso a gente pode dizer que criança, a partir do momento que ela vai entrar nessa idade escolar, começar a leitura, enfim, ela deve fazer um exame de rotina, mesmo que não apresente nenhum sintoma. E a população adulta, a partir dos 40 anos, também seria interessante que fizesse um exame só para verificar se está tudo bem? Sim, a partir dos 40 anos é recomendado ter uma avaliação anual para detecção desse problema, principalmente em quem tem fatores de risco, que seriam quais? Casos de glaucoma na família ou qualquer outra doença ocular, de pessoas que já têm diabetes, por exemplo, automíopes, pessoas que têm um grau alto de miopia, raça negra é mais comum. Então, nessa população, um cuidado maior. No restante, uma vez por ano, está de bom tamanho, é adequado. E falar um pouquinho no meio, esse que não tem nem 40 anos e nem está em idade escolar. Essa é uma idade assim que por um lado, até benéfica para a visão, que não costuma ter muitos problemas, a não ser o mais comum, que são os erros refracionais, a miopia e tal. Muitos até adolescentes, né, aquele sonho de tirar a carteira de habilitação. Verdade. Vai fazer o teste lá no Detran e acaba reprovando. Descobre lá. É muito comum. Muito comum, muito frequente esse adolescente que descobre um problema de visão durante a avaliação para a condução de veículos. Bom, mas é também algo que é fácil de se resolver. Agora, doutor, e as nossas vovós e vovôs que estão em casa nos assistindo, quais são os motivos de maior preocupação nessa faixa etária? O idoso aí ele tem um envelhecimento de todo o corpo, consequentemente dos olhos também. E o problema principal de visão nessa população é a catarata. A catarata é a principal causa hoje de cegueira, mas graças a Deus aí um problema reversível, digamos assim. Cirurgicamente, a pessoa faz uma cirurgia, retirada essa catarata, implantada uma lente dentro dos olhos e ela restabelece a visão, em muitos casos até faz muito tempo que não enxergava daquela maneira, porque ela vai perdendo lentamente, não percebe, então a catarata seria o grande vilão aí da visão na terceira idade, associado também a problemas da região do palpebral, que ocorre o envelhecimento da pele, causando exposição maior do olho, uma não oclusão adequada. Outros problemas comuns nessa faixa etária é a degeneração macular relacionada à idade, que é um problema que ocorre na região central da visão, na retina. Quanto mais idade, mais frequente. Hoje, em países desenvolvidos, que a população tem uma expectativa de vida muito alta, está às vezes ultrapassando outras causas de cegueira. E tem drogas novas atualmente no mercado que permitem uma recuperação da visão. Até uns anos atrás, a pessoa infelizmente acabava perdendo, não tinha muito o que fazer. Hoje, a disposição... reversível. Boa notícia, né, doutor? Muito boa. E olha, falando em boas notícias, a gente aproveita para associar, né? Nós estamos falando sobre dicas, orientações para que você possa detectar, de repente, um problema e resolvê-lo o mais rápido possível para que essa situação não seja agravada. E hoje, doutor Glaucio, ele não vem só representando essa questão da orientação para você, mas ele também vem falar para a gente sobre uma ampliação muito importante que o Instituto da Visão passou, não foi, doutor? Fala para a gente como é que ficou esse espaço,
essa ampliação acabou trazendo também melhorias para quem passa por lá, né? Para os pacientes que fazem esses tratamentos. Sim, Teres. O Instituto da Visão recentemente inaugurou uma nova ala. Atualmente contamos com quase 2.000 metros de área construída. E tudo isso foi uma necessidade da própria população que procura nosso serviço, a gente procura atender da melhor maneira possível, e no espaço antigo já não estávamos conseguindo um atendimento adequado. E essa ampliação, essa nova ala traz conforto, comodidade, um atendimento mais eficaz, mais rápido, e tudo visando um atendimento de excelência para a população que tanto merece. E, doutor, é importante nós destacarmos que, especialmente para o público que nos assiste de outras cidades aqui da região, das cidades menores, esse público que acaba vindo para Cascavel, acaba vindo para Toledo, acaba vindo para Foz, que são cidades maiores e centros de referência para fazer esses tratamentos. Quem vem para Cascavel, hoje consegue no Instituto da Visão fazer todo o procedimento, doutor? Desde a detecção até... Como é que funciona? Sim, nós conseguimos hoje, graças a toda a infraestrutura disponível no serviço, dar um pronto atendimento. Em muitos casos, o problema a pessoa chega, é realizado o diagnóstico, o tratamento, às vezes uma recuperação pós-cirúrgica, por exemplo, contamos com quartos para internação. E tudo ali na mesma estrutura? Na mesma estrutura, a pessoa às vezes já sai daqui, volta para sua casa, problema resolvido. Que bom, doutor. Eu vou aproveitar para pegar aqui a revista Autoestilo desse mês, a última edição, vou pedir para os meninos mostrarem aqui para você que está em casa. E na capa, justamente toda a equipe do Instituto da Visão, um super esquadrão aí para melhorar a nossa visão em toda a região aqui. Então, é também uma forma de destacar o trabalho desses profissionais, né, doutor? Porque é um trabalho muito nobre, né? Trabalhar com saúde e com a nossa visão, então, que seria de nós, né, doutor? Sem poder ver o mundo com todas as cores que ele tem, com todas as nuances, enfim. Eu acho que é um dos primeiros passos que a gente deve dar quando o assunto é saúde, é uma atenção especial aos olhos, né? A visão hoje, ela representa uma grande parte da nossa interação com o ambiente, com o mundo. Verdade. Então, é um cuidado aí todo especial para a prevenção de doenças e a população com o envelhecimento que está ocorrendo, chegar a fase nobre da vida, a terceira idade, que a pessoa pode aproveitar melhor o que o mundo oferece. Enxergando bem. Doutor, muito obrigada pela sua participação, foi esclarecedora. Eu tenho certeza que muita gente que está em casa, que acompanhou a entrevista, pensou e lembrou algum detalhe, talvez com relação ao filho, com relação à mãe, com relação ao marido, com relação à esposa, como um alerta, né, de que é hora de procurar a ajuda de um especialista. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo ao Ver Mais. Eu que agradeço, boa tarde, telespectadores, e uma boa saúde visual aí. E no decorrer da semana vão ter mais informações. Espero que todo mundo tire um bom proveito. Com certeza, o doutor lembrou muito bem. Olha, nos próximos dias, agora da semana que vem chegando, nós vamos ter novas informações sobre saúde visual para você. Nós vamos falar sobre os filhos, sobre as mamães, os papais, as vovós, os vovôs, com relação à escolha do óculos, a lente e outras orientações para que você, minha amiga, meu amigo, que estão aí em casa, possam enxergar melhor. É bem o que o doutor falou. Os anos vão passando e se você não tiver uma visão adequada, você não consegue interagir com o mundo, não consegue aproveitar o que há de melhor ao seu redor, não consegue aprender. Enfim, a nossa saúde visual com certeza é muito importante.